O que você está vendo é uma fortaleza movida a energia nuclear que poderia voar por 41 dias seguidos sem pousar, uma envergadura de 1.120 pés, ou 341 metros, mais longa do que 3 Boeing 747 colocados ponta a ponta. Um gigante de 5,38 milhões de quilos, ou 11,85 milhões de libras, que faria qualquer outra coisa no céu parecer pequena. Uma cidade aérea abrigando até 845 tripulantes, lançando caças a partir de 30 mil pés e conduzindo campanhas militares inteiras a partir da estratosfera. Isso não era ficção científica nem fantasia de Hollywood. Em 1969, a lendária divisão Skunk Works da Lockheed, os mesmos gênios por trás do SR-71 Blackbird, criou um estudo detalhado de design para esse monstro. Chamaram-no de CL-1201, explorando o que poderia ser teoricamente possível nos limites máximos da engenharia aeroespacial. Mas aqui está o que realmente impressiona. O projeto desapareceu quase sem deixar rastros. Nenhum registro público, nenhum documento desclassificado, apenas fragmentos e sussurros. Por que a empresa aeroespacial mais avançada do mundo explorou um conceito tão ambicioso? E por que esse estudo de design revolucionário caiu na obscuridade? As respostas revelam, talvez, o projeto de aeronave mais audacioso da história da aviação e um vislumbre de um futuro que quase aconteceu. O final dos anos 1960 foi um delírio febril de revolução tecnológica e medo existencial. Os Estados Unidos estavam presos no atoleiro sangrento do Vietnã. A influência soviética se espalhava como fogo selvagem pela Europa Oriental, Oriente Médio e África. O aniquilamento nuclear não era apenas possível, parecia inevitável. Nessa panela de pressão, nenhuma ideia era radical demais se pudesse proporcionar vantagem estratégica. Afinal, essa foi a era que nos deu o SR-71 Blackbird, uma aeronave capaz de escapar de mísseis superfície e ar a 3 vezes a velocidade do som. Mas os líderes militares americanos enfrentavam um problema persistente e enlouquecedor: como responder rapidamente a ameaças globais quando seus ativos mais poderosos estavam presos do outro lado do planeta? Porta-aviões levavam semanas para chegar a mágoas distantes. Bases aéreas estrangeiras exigiam permissão diplomática que podia desaparecer da noite para o dia. Deslocar forças terrestres através de continentes consumia um tempo precioso que, na era nuclear, ninguém podia se dar ao luxo de desperdiçar. Pense nisso. De que adianta uma superioridade militar esmagadora se você não consegue levá-la onde precisa, quando precisa? Essa frustração levou o Departamento de Defesa a encomendar estudos conceituais a empresas aeroespaciais em 1969. E se sua base militar não precisasse alcançar o campo de batalha? Porque já estava voando acima dele. Explorem os limites teóricos, disseram. Ultrapassem as fronteiras convencionais do design de aeronaves. Pensem maior do que qualquer um jamais ousou. A maioria das empresas provavelmente focou em melhorias incrementais de projetos existentes. Mas a Skunk Works da Lockheed, a equipe de engenharia de elite responsável por algumas das aeronaves mais revolucionárias da história, viu uma oportunidade de explorar possibilidades inteiramente novas. Seu estudo de design desafiaria todas as suposições sobre o que uma aeronave poderia ser, o que poderia fazer e o quão grande poderia teoricamente se tornar. Mas antes de tudo, eles precisavam resolver um problema fundamental que assombrava a aviação desde os irmãos Wright: como manter algo no ar indefinidamente? O CL-1201 não era apenas uma aeronave, era uma mega construção voadora que transformaria fundamentalmente a forma como as guerras eram travadas. Deixe-me pintar um quadro desse verdadeiro colosso, uma envergadura de 1.120 pés. Isso são 340 metros para os nossos amigos que usam o sistema métrico. Para colocar em perspectiva, se você estacionasse 3 Boeing 747 ponta a ponta, ainda seriam menores do que essa única aeronave. O peso total, na decolagem, 11,85 milhões de libras, ou 5,38 milhões de quilos de pura ambição de engenharia. Mas o tamanho era apenas o começo. Essa única plataforma serviria simultaneamente como um bombardeiro estratégico capaz de carregar ogivas nucleares, um porta-aviões lançando e recuperando de 22 a 24 caças, um transporte de tropas com alojamento para até 845 pessoas a bordo, um centro de comando e controle coordenando operações militares inteiras. Pense bem nisso. Com um único CL-1201, os Estados Unidos poderiam enviar uma máquina de guerra completamente autossuficiente para qualquer lugar do planeta em questão de horas, não semanas. Mas eis a questão que tirou o sono dos engenheiros da Lockheed. Como alimentar algo tão gigantesco durante semanas a fio?
A resposta era recorrer à energia nuclear. O combustível comum de aviação seria consumido em poucas horas, pelas enormes demandas energéticas do CL-1201. A Lockheed tinha algo muito mais radical em mente, um reator nuclear pulsando no coração de sua fortaleza voadora. Isso não era totalmente sem precedentes. Na década de 1950, o Convair B-36 modificado realmente voou com um reator nuclear funcional a bordo, embora este não estivesse conectado ao sistema de propulsão. Isso demonstrou que a energia nuclear poderia tecnicamente voar, mesmo que os desafios práticos continuassem imensos. No entanto, a preocupação pública com aeronaves movidas à energia nuclear já estava crescendo. O potencial para acidentes catastróficos, exposição à radiação das tripulações e contaminação ambiental caso uma aeronave caísse tornavam tais projetos cada vez mais controversos. O CL-201 levaria esse conceito ao extremo lógico. Imagine um reator de 9,1 metros de diâmetro gerando aproximadamente 1.830 megawatts de potência. Isso é quase equivalente a uma ou duas usinas nucleares comerciais operando a 30.000 pés, 9.154 metros de altitude. O conceito operacional era elegantemente simples. O CL-1201 decolaria usando turbojatos convencionais. Ao atingir 16.000 pés, 4.877 metros, mudaria para a propulsão nuclear utilizando um sistema de trocador de calor em circuito fechado. Você acreditaria que os engenheiros da Lockheed teorizaram que esse reator poderia sobreviver a uma colisão direta com uma montanha de granito? O estudo de design deles alegava que, com apenas 20 segundos de aviso, o reator poderia ser desligado com segurança e isolado. Teórico, com certeza, mas este era o Skunk Works, a mesma equipe que já havia tornado aeronaves aparentemente impossíveis em realidade. Este coração nuclear oferecia capacidades que redefiniram a doutrina militar. O CL-1201 poderia teoricamente orbitar acima de uma zona de combate por 41 dias sem reabastecimento. Não são 41 horas, são 41 dias. Não precisaria de bases estrangeiras, não exigiria cadeias de suprimento complexas. Não dependeria de permissões diplomáticas ou alianças políticas. Poderia atacar em qualquer lugar, a partir de qualquer lugar, a qualquer momento. Mas espere. E quanto aos riscos? O que acontece quando um Leviatã movido à energia nuclear sofre uma falha catastrófica sobre áreas povoadas? A Lockheed também considerou esse cenário de pesadelo. Múltiplas camadas de contenção protegeriam o reator, cercadas por materiais que absorvem impacto e enterradas profundamente dentro da estrutura maciça da fuselagem. Isso era proteção suficiente? O CL-1201 permaneceu um estudo teórico. Essas alegações de segurança nunca foram testadas, mas o conceito de design era notavelmente detalhado para algo que desafiava todas as normas da engenharia aeronáutica. Mas a segurança nuclear não era a única preocupação. A crescente oposição pública às aeronaves movidas à energia nuclear, combinada com os enormes desafios técnicos e regulatórios, tornava projetos assim cada vez mais difíceis de justificar. Deixe-me mostrar como isso teria mudado tudo. E imagine este cenário. Uma crise irrompe em uma região distante. Um governo aliado cai, portos são bloqueados, aeródromos são capturados. Uma resposta militar tradicional levaria dias ou semanas para ser organizada e implantada. O CL-1201 muda tudo isso. Partindo do solo americano, atinge a altitude de cruzeiro e segue em direção à região afetada. Mas não está sozinho. Uma frota de aeronaves de apoio logístico, menores, movidas à energia nuclear, o acompanha, transportando equipamentos especializados e tropas prontas para o combate. Ao chegar à zona de combate, o CL-1201 revela por que é chamado de porta-aviões de ataque. Seu contingente de 22 a 24 caças, cada um com cerca de 18,3 metros de comprimento, provavelmente F-4 Phantoms, é lançado nos céus, estabelecendo superioridade aérea imediata. Enquanto isso, as aeronaves de apoio servem como bases aéreas avançadas para as forças terrestres. A nave-mãe não apenas projeta poder, ela coordena toda a operação do alto, funcionando tanto como ponta de lança quanto como cérebro para uma intervenção militar rápida. Mas aqui está onde as coisas ficam realmente interessantes. Como sustentar uma força aérea inteira na estratosfera por mais de um mês? A Lockheed idealizou um ecossistema completo nos céus para apoiar sua armada aérea. Transportes interteatrais médios se encontrariam regularmente com a frota CL-1201. Utilizando braços de acoplamento magnéticos ou cabos de reboque de precisão, eles transfeririam carga, suprimentos e pessoal, tudo sem que ninguém jamais tocasse o solo. Pense na complexidade impressionante dessa operação. Aeronaves acoplando-se a outras aeronaves em pleno voo, transferindo toneladas de suprimentos enquanto percorrem centenas de milhas por hora através do ar, rarefeito da estratosfera.
O enorme design de asa integrada do CL-1201 tornava isso teoricamente possível. Sua ampla superfície proporcionava plataformas estáveis para procedimentos de acoplamento de precisão que seriam impossíveis em aeronaves convencionais, mas algumas perguntas cruciais permaneciam irritantemente sem resposta. Como exatamente caças decolariam e pousariam no CL-1201? A enorme turbulência deixada por uma aeronave de 5,38 milhões de quilos, 11,85 milhões de libras, criaria um caos aerodinâmico que poderia derrubar caças do céu como insetos. A Lockheed propôs o uso de aeronaves com capacidade STOL e sistemas de lançamento eletromagnéticos semelhantes aos de porta-aviões modernos, mas nunca explicaram completamente como esses caças seriam rearmados, reabastecidos ou reparados enquanto estivessem no ar. Os caças teriam que pousar em outro lugar para manutenção? Iriam depender de aviões-tanque de reabastecimento aéreo separados? Como seria possível substituir um motor danificado ou reparar avarias de combate a 9.144 metros, 30 mil pés? Esses não eram desafios de engenharia menores, eram problemas fundamentais que poderiam determinar o sucesso ou fracasso de todo o conceito. Então, seria essa uma inovação brilhante ou uma fantasia aeroespacial levada a extremos impossíveis? Apesar da lendária habilidade em engenharia da Lockheed, o CL-1201 enfrentou enormes desafios não resolvidos. Os problemas técnicos eram impressionantes. Como controlar a turbulência de esteira durante operações de caças quando sua plataforma é maior que a maioria dos terminais de aeroportos? Como proteger 845 tripulantes de possíveis radiações, mesmo com várias camadas de proteção? E os efeitos psicológicos de isolar pessoas em um tubo metálico a grande altitude por 41 dias seguidos? Além disso, havia considerações militares práticas. Uma plataforma tão colossal acionaria todos os sistemas de radar de Moscou a Pequim. Seria impossível escondê-la, tornando-se um alvo prioritário para todos os sistemas de mísseis inimigos. E aquele reator nuclear, embora proporcionasse alcance impressionante, também representava uma catástrofe ambiental sem precedentes à espera de acontecer. Imagine a reação global se esse Chernobyl voador fosse abatido sobre áreas povoadas. As implicações diplomáticas eram igualmente explosivas. A visão de uma fortaleza voadora americana, movida até a energia nuclear circulando pelo espaço aéreo internacional, lançaria ondas de choque nas capitais do mundo. Será que a União Soviética teria desenvolvido sua própria plataforma concorrente, desencadeando mais uma corrida armamentista catastrófica e cara? Os efeitos estratégicos e diplomáticos em cadeia poderiam ter desestabilizado todo o equilíbrio do poder na Guerra Fria. Mas aqui está talvez o mistério mais intrigante. O que aconteceu com toda a documentação? O estudo completo do Lockheed CL-1201 permanece em grande parte indisponível ao público. Essa falta de documentação é comum para projetos de defesa cancelados dessa época. Muitos estudos simplesmente foram arquivados quando as prioridades de financiamento mudaram ou os registros se perderam ao longo das décadas. O que sabemos vem de referências dispersas em pesquisas posteriores e fragmentos de desenhos técnicos que surgiram ao longo dos anos. O projeto provavelmente desapareceu devido a uma combinação de fatores: custos enormes, desafios técnicos complexos como turbulência de esteira e proteção contra a radiação, crescente oposição pública a aeronaves movidas a energia nuclear e mudanças nas prioridades militares à medida que a Guerra Fria evoluía. Talvez nunca conheçamos toda a história, mas o CL-1201 representou uma exploração fascinante das possibilidades aeroespaciais. Um estudo detalhado desenvolvido por uma das equipes de engenharia mais capacitadas do planeta. Isso levanta uma questão intrigante. Se a Lockheed já concebia ideias tão ambiciosas em 1969, o que os engenheiros aeroespaciais estarão estudando hoje em programas classificados? O CL-1201 representa um momento crucial na história da indústria aeroespacial, quando a ambição da engenharia americana não reconhecia limites, quando os projetistas não tinham medo de propor conceitos que beiravam a ficção científica. Sua influência na aviação moderna aparece de várias formas, embora estabelecer uma linhagem direta exija análise cuidadosa. O formato de corpo de asa integrada continua inspirando projetos como a Aeronave Experimental X-48 da NASA. A DARPA explora conceitos de nave-mãe para o lançamento de sistemas autônomos. E centros persistentes de comando aéreo, como o E-4B Nightwatch da Força Aérea dos Ilhéus Mairo, refletem um pensamento estratégico similar, ainda que em escala muito menor. Até mesmo a cultura popular mantém o sonho vivo. Do Helicarrier da Marvel a inúmeras naves de batalha da ficção científica, o conceito de uma fortaleza voadora continua a cativar nossa imaginação coletiva. O que é particularmente interessante é como o CL-1201 antecipou conceitos que surgiram décadas depois no desenvolvimento de VANTs.
A ideia de uma nave-mãe lançando aeronaves menores para missões de reconhecimento e combate virou realidade, apenas distribuída entre múltiplas plataformas em vez de concentrada em uma única aeronave. Porta-drones modernos como o USS Gerald R. Ford lançam sistemas não tripulados que podem permanecer no ar por dias, criando a mesma presença persistente no campo de batalha que o CL-1201 idealizava. A tecnologia simplesmente distribuiu a capacidade em várias plataformas em vez de concentrá-la em um único gigante vulnerável. E aquele reator nuclear? Embora nunca tenha se materializado para aeronaves, questões regulatórias e de segurança provavelmente desempenharam um papel importante no fim dos programas de aviação nuclear. O público ficou cada vez mais cauteloso com veículos movidos a energia nuclear após diversos acidentes e preocupações ambientais se tornarem mais presentes. Mas e quanto aos conceitos de comando e controle do CL-1201? Essas ideias podem ter influenciado o pensamento militar moderno, embora traçar ligações diretas exija consideração cuidadosa dos desenvolvimentos paralelos na doutrina militar. A única diferença é que os sistemas atuais distribuem essa capacidade entre diversas plataformas em vez de arriscar tudo em um único ponto de falha. Uma lição talvez aprendida a partir dos estudos de conceitos como o CL-201. Talvez o mais importante seja que o CL e o 201 simbolizam uma era em que a engenharia ousava sonhar além dos aprimoramentos incrementais. Quando a resposta à pergunta "podemos construir isso?" era "vamos descobrir?" e não, é arriscado demais. Diante dos desafios das mudanças climáticas, aviação sustentável e exploração espacial, será que não precisamos mais desse pensamento audacioso hoje em dia? O CL-201 nos lembra que inovações revolucionárias frequentemente surgem de requisitos aparentemente impossíveis. Às vezes, é preciso mirar no absurdo para alcançar o extraordinário. A aviação moderna tende a melhorias conservadoras e incrementais, mas quais conceitos revolucionários talvez estejamos perdendo por parecerem radicais demais, caros demais ou arriscados demais? Então, o que foi realmente o Lockheed CL-1201? Uma exploração teórica dos limites da engenharia aeroespacial, um estudo de design que levou os conceitos de engenharia ao extremo, ou talvez uma investigação sobre o que poderia ser possível se as restrições convencionais fossem temporariamente deixadas de lado? Muito provavelmente foi tudo isso. O certo é que representa um dos estudos de design mais ambiciosos já encomendados pelo setor de defesa dos Estados Unidos. Ele desafiou todas as suposições sobre o design de aeronaves, e ao fazer isso, explorou quão longe a tecnologia aeroespacial poderia teoricamente ser levada durante a década mais inovadora da Guerra Fria. O fato de que engenheiros da Lockheed exploraram uma fortaleza voadora movida à energia nuclear dessa escala demonstra o tipo de pensamento ambicioso que caracterizava o desenvolvimento aeroespacial naquela época. Em nosso ambiente atual de cuidadosa avaliação de riscos e inovação incremental, tal exploração teórica ousada parece um vislumbre de uma abordagem diferente aos desafios da engenharia. Mas talvez esse seja o legado mais importante do CL-1201. Ele nos lembra que os limites do possível não são fixados pela física ou pela engenharia. Eles estão sendo constantemente redesenhados por aqueles dispostos a imaginar além das limitações atuais. Que conceitos de aeronaves aparentemente impossíveis poderão estar escondidos nas pranchetas hoje? Quais deles poderão realmente voar nas próximas décadas? Será que uma futura versão dos conceitos do CL-1201 ainda poderá surgir, abordando as preocupações nucleares, com tecnologias diferentes? Com os avanços em combustíveis de aviação sustentáveis, sistemas autônomos, materiais avançados e geração de energia distribuída, alguns aspectos de plataformas aéreas persistentes podem merecer ser revisitados, ainda que provavelmente em formas muito diferentes daquelas originalmente imaginadas pela Lockheed. A história do CL-1201 não é apenas sobre uma aeronave que nunca voou. Trata-se do poder transformador do pensamento audacioso para remodelar o que acreditamos ser possível. Na aviação, como na vida, essa é uma lição que vale a pena lembrar. Afinal, toda aeronave que voa hoje já foi considerada impossível por alguém.